Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física, na qual hoje vamos falar sobre força magnética. Bom, quando a gente tem uma carga a qual está sob a influência de um campo magnético, vai haver então uma força magnética sendo atuada sobre essa carga, sendo que essa força magnética vai ser uma grandeza vetorial, então a gente vai ter intensidade, direção e sentido, sendo que para calcular a intensidade a gente tem essa fórmula, que é a força magnética, vai ser então o módulo dessa carga elétrica, vezes a velocidade que vai ter essa carga, vezes o módulo do vetor indução magnética, vezes o seno de θ. Sendo que esse θ é o ângulo formado entre o vetor da velocidade e o vetor do campo magnético. Na imagem esquerda, né, a gente está representado aqui duas situações. Então, reparem que nesses casos, a força magnética ela sempre é perpendicular à velocidade e ao campo magnético, né? O que vai estar variando, então, é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Para a gente saber, então, a direção e sentido, já que se trata de uma grandeza vetorial, a gente vai usar agora a regra da mão esquerda. Lembrem que a regra da mão direita é para ver a corrente, né, com o polegar e o restante dos dedos, né, que vão ficar meio curvos assim, vai ser quanto às linhas de campo magnético. Já na regra da mão esquerda, a gente vai usar o polegar, o indicador e o dedo do meio e deixar eles retos. Então o polegar vai estar para cima, o indicador ele vai estar para frente, como se fosse fazer uma arminha, não sei. E o dedo do meio, ele vai formar 90 graus com o seu indicador. Essa é a regra da mão esquerda. Ou então, para a gente descobrir para onde que vai estar um desses vetores, a gente pode usar a regra do tapa. Eu acho que é até mais fácil do que fazer esse formato de mão aqui. Que também você está fazendo uma prova, é estranho. Então, a regra do tapa, no que se consiste? Com a própria mão direita de vocês, vocês vão deixar estendida a palma de vocês, sendo que o polegar, né, que está formando 90 graus com o restante dos dedos, vai indicar a velocidade. Os dedos, o restante, né, o vetor campo magnético. Isso até, eu acho até mais fácil, sabe, às vezes usar a regra do tapa, porque na regra da mão direita, né, os outros dedos sem seu polegar também indicavam o vetor campo magnético. E aí, a palma da mão, vocês vão dar um tapa, né? Sendo que quando for positivo, a gente vai dar um tapa para cima com a palma da mão. Caso seja uma carga negativa, a gente vai dar o tapa com o dorso da mão, que é o lado contrário. Então, falando um pouco mais sobre a força magnética, ela então vai ser sempre perpendicular aos vetores velocidade e campo magnético. Por ela ser perpendicular, ela não vai alterar o módulo da velocidade, certo? Vai ter uma força atuando sobre esse corpo, só que não vai mexer na velocidade, porque está perpendicular. Como não vai estar alterando a velocidade, não vai alterar a energia cinética. Lembra que a energia cinética do corpo é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, não vai alterar a energia cinética. Então, se a gente não tem uma alteração da energia cinética, o delta da energia cinética é zero, concordam? Delta é a diferença entre a inicial e a final. Se o delta da energia cinética é zero, esse corpo não está realizando o trabalho. Não é que ele não realiza, mas essa força magnética não realiza trabalho, ok? A única coisa que vai fazer acontecer, né, no que essa força magnética está influenciando, é na alteração da direção e do sentido da carga. Então, a gente pode pensar em algumas situações
para ficar um pouco mais claro isso, em como vai estar influenciando nesse movimento da carga. Então, vamos começar como o repouso, né? Que é muito mais, assim, o princípio, né? Então, se a gente tem uma carga que está com uma velocidade inicial zero, consequentemente, a força magnética é igual a zero. Se a gente for pegar a fórmula, né, que a força magnética é o módulo da carga vezes velocidade vezes campo, seno de θ, que esse θ é o ângulo entre velocidade e campo magnético. Então, se a gente tem uma carga abandonada em repouso nesse campo magnético, ela vai permanecer em repouso, não vai ter força, e é isso. Agora, vamos pensar no movimento retilíneo uniforme. O que acontece? Para essa carga estar em MRU, a força magnética tem que ser zero. Por quê? Se está em MRU, pela cinética não pode ter aceleração, correto? Então, a força magnética tem que ser zero. E nesse caso, ou a carga tem que dar neutra, certo? Para a gente zerar a força magnética, ou o ângulo entre a velocidade e o campo magnético tem que ser zero ou 180, porque o seno de zero ou seno de 180 é igual a zero. Nesses casos, em que o ângulo é zero ou 180, a gente vai ter uma carga que se move paralelamente ao campo magnético. Porque para MRU não pode ter velocidade igual a zero, porque não estaria em movimento. E como tem campo magnético, então não faz sentido a gente zerar. Então as únicas possibilidades seriam então carga igual a zero ou essa certa angulação. Agora, uma outra situação que pode estar acontecendo é um movimento circular uniforme. Nesse caso, obrigatoriamente, o ângulo entre o campo magnético e a velocidade tem que dar 90 graus, porque aí o seno de 91. Nesse caso, o que acontece? A gente vai ter uma força magnética e a força magnética, né, vai estar atuando como uma força centrípeta. Ou seja, a partícula está se movendo perpendicularmente ao campo magnético. E a fórmula vai ser basicamente campo vezes o módulo da carga vezes velocidade, seno de 91, então, vezes 1. E a imagem aqui nos representa isso. Então, a gente tem um campo magnético entrando na tela, né, saindo de vocês, entrando na tela. A velocidade, são vários pontos, né? Ela está representada aí em vermelho, sendo que ela, em todos os pontos, está fazendo 90 graus com o campo magnético e com a força M, força magnética, que está apontando para o centro. Então, acaba que essa carga começa a realizar um movimento circular uniforme, certo? Porque a força resultante acaba sendo a força magnética que está apontando para o centro, fazendo 90 graus com a velocidade. A gente consegue calcular o raio da trajetória, né? No caso desse movimento circular. E como a gente calcula? Vai ser, então, a massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético, sendo que a gente consegue, a partir disso, também calcular o período, né, que leva para essa carguinha dar uma volta nesse movimento circular uniforme, sendo que a fórmula do período é 2πm dividido pelo QB. Lembrando que se a gente tem um período, a gente consegue depois a frequência, que o período é o inverso da frequência, como vocês vão ver na ondulatória. E aí, por fim, qual é a última opção de movimento? É o movimento helicoidal. Isso vai acontecer quando o ângulo não for 0 graus, não for 90 graus ou 180 graus. Porque se for 0 ou 180 graus, a gente vai ter aquele movimento retilíneo uniforme. Se for 90 graus, a gente vai ter o MCU, né? Então, quando o ângulo não for nenhum desses três, a gente vai ter
combinação do movimento circular uniforme, né? Concordo que ele está realizando círculos, né, em períodos iguais, só que vai juntar com o movimento retilíneo uniforme. Então, ao mesmo tempo que ele está rodando em círculos, ele está indo para frente, criando esse formato helicoidal. E aí, nesse caso, a gente consegue pegar o plano XY, né, o plano cartesiano, e da força magnética, né, a gente vai ter a força magnética X, força magnética Y, para a gente fazer os cálculos desse movimento helicoidal. Agora, pensando sobre o fio retilíneo, né, que apareceu nas aulas passadas. Então, a gente vai usar a regra da mão esquerda ou a do tapa para identificar qual que é a direção e sentido naquele ponto. E em cada parte, e como se trata de um fio, né, a gente vai pensar que vamos ter nesse fio várias partículas. Em cada partícula, a gente vai ter uma força magnética atuando. Então, para a gente calcular a força magnética no fio, teria que calcular a soma de cada partículazinha desse fio, certo? Assim, a gente chega na seguinte fórmula. Força magnética igual ao β seno de... Eu coloquei essa letra grega, que se não me engano é o delta, minúsculo, só que seno do ângulo. Como assim? A força magnética, então, vai ser a corrente elétrica, dada em ampere, o comprimento do fio, dado em metro, o ângulo entre o campo magnético e a corrente elétrica, e o campo magnético, né, que eu não coloquei ali, que significa o B. Quando esse ângulo, né, entre o campo magnético e a corrente for 0 ou 180, vamos ter que o seno desse ângulo vai ser igual a 0. Ou seja, a corrente vai estar paralela ao campo magnético. E a gente viu que quando a corrente estiver paralela ao campo magnético, a força magnética é 0. Então, mais alguns detalhes, né? Quando a gente estiver calculando aqui no fio, a gente sempre vai considerar como corrente convencional. Como assim? Sempre considerar a carga positiva. Então, vamos acabar utilizando a palma da mão na regra do tapa, certo? E aí, por fim, beleza, a gente consegue calcular, né, a intensidade, né, da força magnética no fio, né, que seria no fio inteiro. A partir da regra da mão esquerda ou da regra do tapa, a gente sabe direção e sentido em um determinado ponto. E a questão é, quando a gente tem dois fios nos quais a gente vai estar tendo a passagem da corrente elétrica, consequentemente, a criação de um campo magnético na qual, então, a gente vai ter a presença de força magnética. O que acontece? Se nesses fios as correntes estiverem indo para o mesmo sentido, vai ocorrer atração, enquanto que se elas estiverem no sentido oposto, vai ocorrer repulsão. Por que isso? Se a gente usar a regra da mão direita, né? Lembra quando a gente falava polegar para a corrente, o restante dos dedos campo magnético? Então, a gente vai ver que de um lado, né? O lado esquerdo vai dar um polo, né? Pode ser polo norte ou polo sul, dependendo do sentido que tem nessa corrente. E do outro fio também, a gente vai depender do polo norte e polo sul. E aí, a partir da análise, né, entre esses fios, vamos ver então que, por exemplo, no A, no centro, entre esses dois fios, ia ter um polo norte e um polo sul. Por isso que tem essa força de atração, né? Essa atração entre os fios, sendo que a intensidade é a mesma. Já no B, a gente pode ter dois polos nortes ou dois polos sus. Isso vai depender, então, da regra da mão direita para definir quais são os polos. E aí, a intensidade dessa força magnética, né, entre os fios vai ser, então, a permeabilidade magnética dos fios, vezes a corrente que passa no fio 1, vezes a corrente que passa no fio 2,
dividido pelo 2π da distância entre desses dois filamentos. Então, aqui explicando um pouco melhor o que eu quis dizer, né, quando a gente fala de definição dos polos, reparem que, nesse caso, a corrente está indo para o norte, né? E a gente vai usar a regra da mão direita. Então, pra gente, Nossa, aqui tá falho. Representado de um jeito estranho essa corrente aqui. Porque se a gente for pegar a que tá com os negocinhos azuis do lado, né? E fizer a regra da mão direita, polegar pra cima. Do lado mais esquerdo, a flechinha vai estar saindo, então vai ser o norte magnético. Mas a partir do momento que ela começa a virar na parte mais interior, vai estar entrando. Então, na parte direita, né, do filamento mais esquerda, na verdade, tinha que ser o xizinho, entende? Porque tá chegando. Então, seria do lado mais esquerdo o polo sul, o polo norte, e o mais direito o polo sul. Isso, que tá chegando. E no caso do filamento mais à direita, fazendo a regra da mão direita, do lado mais esquerdo, então, a setinha vai estar saindo, então vai ser o nosso polo norte, enquanto do outro lado vai ser o polo sul. Mas o que cria essa força de atração é o fato daqui no meio tá invertido. Invertido não, então são um sul e um norte, né? Não ser dois polos. Senão ia ocorrer repulsão. Então, indo para os exercícios, né? Essa aula ficou bem extensa. Mas vamos lá. Imagine que 0,12 newtons seja a força que atua sobre uma carga elétrica com carga de 6 microcoulombs e lançada em uma região de campo magnético igual a 5 Tesla. Determine a velocidade dessa carga, supondo que o ângulo formado entre velocidade e campo magnético seja de 30 graus. Então, vamos lá ver quanto que vale a velocidade dessa carga. A gente tem, então, a força magnética, que é 0,12, carga 6 microcoulombs, campo magnético 5 Tesla e o ângulo vai ser 30 graus. Então, jogando na nossa fórmula, né, temos, então, o 0,12 é igual a 5 vezes 6 vezes 5 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 6, né, porque são 6 microcoulombs, vezes a velocidade, vezes meio. Meio é do seno de 30, beleza? Se a gente multiplicar 5 vezes 6, dá 30, vezes meio, 15. 15 vezes 10 elevado a menos 6, vezes velocidade, é igual a 0,12. A gente vai passar isso dividindo para isolar a velocidade. Então, a gente tem 0,12 é igual a 15 vezes 10 elevado a menos 6. O que vai dar pra gente, se a gente jogar esse 10 para cima, fica 120 vezes 10 elevado à terceira dividido por 15. Dividindo esse 120 por 15, temos 8 e restando aqueles 10 elevado à terceira, como se trata de velocidade, metros por segundo. Correto? Agora, outro exercício. Um fio condutor retilíneo tem comprimento L 16 metros e transporta uma corrente elétrica contínua igual a I 0,5 ampere. Em um local onde existe um campo magnético perpendicular e uniforme, se ele está perpendicular, seno de 90, certo? Cujo módulo vale B igual a 0,25 Tesla, conforme indica a figura abaixo. Não tem figura, mas já dá para fazer com os dados. O módulo da força magnética exercida pelo campo magnético sobre o fio. Então, é sobre o fio. No fio, né, a força magnética, então, é o bio seno de θ. Força magnética, então, vai ser 0,25, que é o nosso valor de B. O I vale meio. Comprimento 16 vezes seno de 90, que é igual a 1. Se a gente for fazer meio vezes 16, metade de 16 é 8. 0,25 vezes
o 8 é igual fazer 1/4 de 8, então é 8 dividido por 4 igual a 2 newtons, já que se trata de força. E por hoje era isso, pessoal. Ficou meio extenso a aula, mas minha ideia era trazer toda a aplicação da força magnética e as suas diferentes fórmulas, sendo que para a gente calcular a direção e sentido, a gente vai usar a regra da mão esquerda ou então a regra do tapa, sendo que a regra do tapa a gente está usando a mão direita e se for carga positiva, que é o que a gente considera, né? No caso do fio, o tapa é com a palma, caso seja carga negativa, o tapa é com o dorso. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.